Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um podcast Conexão Econômica do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta, por favor, compartilhe esses nossos episódios, inclusive, que já foram gravados com seus amigos. Você pode acompanhar também todos os episódios anteriores no YouTube do FGV Ibre, nas redes sociais e no Spotify. Hoje eu trago aqui um grande especialista em economia. Ele me disse que não é economista, mas é um professor de economia. Na verdade, a legislação brasileira, quem não é formado em economia não seria economista. Mas nós trazemos aqui um grande especialista, como falei, foi aquele que praticamente idealizou no país o que hoje se chama metas de inflação, que há mais de 20 anos que a economia brasileira e o Banco Central utilizam esse instrumento, e é muito importante para o próprio funcionamento da economia brasileira. Estou falando do professor de economia, Sérgio Vélez. Sérgio, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente tentou aí várias vezes, a sua agenda é sempre muito complicada, mas felizmente agora a gente tem essa oportunidade de conversar contigo. Muito obrigado, Flávio. E assim, em relação a metas para a inflação, eu fui o executor, digamos. Eu implantei o sistema, eu não idealizei, tá certo? Quando eu entrei, o Armin tinha me pedido, olha, vamos fazer o sistema de metas. Eu falei, tudo bem, vamos implantá-lo. Mas é um grande prazer estar aqui com o podcast, nas ilustres companhias de ilustres que já passaram aqui. Bom, Sérgio, a gente vai ter a oportunidade de falar, inclusive, de como surgiu todo esse processo de implementação das metas de inflação no Brasil, né? Mas antes eu queria aqui ler rapidamente o seu breve currículo, para aquele que está nos assistindo conhecer bem a sua formação. Você tem mestrado em Economia e Matemática pelo INPA e doutorado em Economia pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, né? Você foi diretor de Política Econômica do Banco Central, é assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas, professor titular da IPGE, da Escola de Pós-Graduação em Economia e Finanças. Sou professor lá, né? Ainda é professor, né? Ainda sou professor. Bom, Sérgio, então, para a gente, mais uma vez, é muito gratificante ter você aqui, por toda a sua história, não só dentro da IPGE, dentro da Fundação Getúlio Vargas, que continua, né, prestando, mas também a sua contribuição ao país. É muito interessante, Sérgio, quando a gente traz os convidados para conversar aqui, principalmente para aquele que está iniciando em economia, que está pensando em estudar economia, seja mesmo que está fazendo a faculdade ou que é interessado em áreas afins, como é que as pessoas escolhem, né, ou procuram estudar economia, né? O que é que motiva as pessoas, ou motivou as pessoas a escolher esse campo da ciência, né? E eu fico muito curioso também em saber como é que você chegou até a ciência econômica, né? Quais foram os seus caminhos? Ou você já pensava desde cedo a estudar economia, ou isso foi, às vezes, coincidência da vida, né? Isso foi, em parte coincidência de conhecer pessoas que me ajudaram nesse caminho. Eu, quando entrei, fui fazer engenharia naval. Meu objetivo era fazer oceanografia física. Então eu faria engenharia naval, depois faria um mestrado. No Rio de Janeiro, aqui na Isso, um mestrado e um doutorado em engenharia oceânica. Mas quando chegou no final, enfim, eu já tinha feito várias cadeiras no INPA, fiz até junto com o Carlos Ivan, que é o presidente da fundação, nós fomos colegas de turma. Quando chegou no final do curso de engenharia, eu não gostava muito do ramo da engenharia naval, porque achava que não estava... Enfim, não ia ser uma coisa que ia vingar. Por que você escolheu engenharia naval? Porque eu queria fazer oceanografia. E era a melhor forma de fazer oceanografia era estudar engenharia naval e fazer oceânica. E um ano antes de terminar o curso, eu já estava sentindo isso, e o Carlos Ivan me apresentou então ao Simonsen. E eu comprei uma apostila dele, chamada Fundamento da Teoria dos Preços. Que ano era isso, mais ou menos? Isso foi em 1980, 79 para 80. Eu comprei esse livro de essa apostila de Fundamento da Teoria dos Preços. O Simonsen tinha acabado de sair do Ministério. Daquela disputa com Delfim. Delfim, né? Isso. E aí eu passei esse fim de ano, faltava aliás
quase 2 anos para formar. Eu acabei passando esse fim de ano que eu li a apostila inteira e achei fascinante. Porque eu achava que a economia era uma ciência inexata. Ou seja, não era ciência, né? Eu tinha essa ideia, mas eu estava totalmente errado. E a partir dali eu percebi que era possível ter uma estrutura lógica que explicasse muita coisa do que acontecia no mundo. E isso eu achei fascinante. E acabou que eu fui seguindo esse caminho, fiz muitas cadeiras ainda no INPA, com a Luísa Araújo, com o Fernando de Holanda Barbosa, que ainda deu aula lá. Você não estava formado ainda? Não estava formado ainda. Fazia tanto a graduação, mas já fazia exatamente, curso... cadeiras de mestrado e algumas até de doutorado de matemática. Mas quem lhe incentivou, vamos dizer assim, foi o Carlos Ivan. Carlos Ivan é que me apresentou o Simonsen, e aí eu passei a gostar muito por causa das apostilas dele. Foi isso. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente ter essa motivação, sabe? Então, e aí pronto, entramos, aí fizemos o curso aqui da IPGE, que é um curso muito bom, só que nós, na época, terminamos o mestrado pelo INPA. Poderíamos ter terminado pela Fundação, mas tem uma razão. Naquela época, a IPGE era vista como muito de direita. O ex-diretor da IPGE era o Carlos Langoni, e a esquerda não gostava dele. Era simplesmente, enfim, até o projeto de pesquisa dele era fantástico, né? Educação. Pois é, mas foi uma resistência extraordinária ao trabalho dele, que se tivesse sido levado as consequências que ele, enfim, mencionava, nós teríamos o nosso ensino superior, principalmente o ensino fundamental, muito melhor do que nós temos hoje. Mas, enfim, não foi. E o fato é que quem saía da IPGE para ir para fora era um pouco discriminado. Um pouco não, muito. O que nós fizemos foi sair pela matemática. E aí, na matemática, como estávamos fazendo economia matemática, nós fomos entrevistados por 2 pessoas, um matemático e uma economista. Olha que surpresa, o matemático aprovou e o economista não. Mas como nós estávamos indo pela matemática, acabamos indo. E nós 2 fomos aceitos em Harvard, em Princeton, e escolhemos Princeton. Tá, mas naquela época essa sensação de discriminação, a gente estava encerrando o ciclo do período militar. Exato. Que você acha que isso contribui para essa... O Langoni foi presidente do Banco Central. Isso. No ciclo do período militar. E consultor do Delfim, né? Consultor do Delfim. Isso. Tá. Aliás, falando do Langoni, infelizmente, né, nós tivemos aí uns 3 anos atrás, eu acho que ele faleceu, e o Langoni, ele deu, se não me engano, a tese de doutorado dele, defendida em 1972, foi uma contribuição fantástica, né, para o pensamento de educação. Exato, é a primeira mensuração usando o censo do retorno à educação, né? E supostamente tem nada de direita, isso. Você está estudando distribuição de renda, e se eu não me engano, um dos resultados da tese dele era que a metade da distribuição de renda era explicada pela distribuição da educação em si. Essa parte da tese eu não cheguei a seguir, mas a parte da tese que eu segui, que eu achei que era fundamental, é simplesmente o fato de que tinha que investir muito mais no ensino fundamental, porque os retornos do ensino fundamental estavam altíssimos ainda, muito, muito, muito elevados. Então, se essa conclusão tivesse sido levada às últimas consequências, nós hoje... completamente. Mas aí o período da ditadura investiram muito no ensino superior. Exatamente. E reforçou, inclusive, essa tendência de desigualdade. Exatamente. E aí a ideia, por exemplo, de educação para as crianças, que vem depois com o Heckman, essa turma toda, quer dizer, o Langoni foi, de alguma forma, precursor de tudo isso, né? Do capital humano, especialmente nos mais jovens, que a repercussão isso no mercado era muito grande. Quer dizer, ele inclusive tem um prêmio Nobel trazendo isso. Então, assim, é interessante. E aí, quando você termina, tira o título de mestre pelo INPA, e aí vamos para Princeton. E você foi com o Carlos Ivan para Princeton? Fomos juntos. E também lá já estava há 1 ano, o Armínio Fraga estava lá. Já estava lá. Foi um... E aí e lá em Princeton você faz...
Aí lá eu escolhi fazer uma tese em teoria e basicamente minha tese é sobre teoria dos jogos. Aí eu volto para o INPA e para a fundação, fiquei mais até 89, final de 89 no INPA, deixei o INPA, fiquei só na Fundação Getúlio Vargas. Tá. E o Carlos Ivan também, essa época? Carlos Ivan ficou só na Fundação Getúlio Vargas. E dali você começou a dar aula e isso, e pronto, aí seguiu nessa dedicação maior para a academia. E depois, Exato. quando o Armínio vai para o Banco Central... muitos anos depois. Já estamos falando aí no... Nós estamos falando em 1999. Eu já tinha tido uma passada pelo setor financeiro, onde eu fui diretor adjunto, depois diretor executivo, sócio do banco, atual banco BBM, Bocom BBM, hoje em dia já é dos chineses, mas na época era só da família Mariani. Aí eu saio do banco, volto para a Fundação Getúlio Vargas e logo um pouco depois, então, a Armínio me convida para implantar o sistema de metas para inflação. Tá, então a gente volta aí ao início da nossa conversa, quando a gente chega em metas de inflação, né? Eu acho que o que motivou principalmente a ideia de metas de inflação é que quando o câmbio passou a ficar flutuante, ele estava ali no processo de estabilização no câmbio fixo, depois ele ficou flutuante, ou seja, quem determinava o câmbio era as forças de oferta e demanda, no caso do dólar. Tá? Então aí vocês sentem necessidade de ter uma âncora, não é isso? E aí eu queria que você explicasse para aquelas pessoas que não viveram aquela época, assim, por que é a necessidade de você ter implementado no Brasil um sistema de metas de inflação. Já visto que outros países já tinha algo parecido, né? Então, basicamente é o seguinte, moeda, qual é a melhor explicação microeconômica da moeda? A explicação microeconômica da moeda é o seguinte, moeda é um meio de troca e você tem que ter coordenação de todo mundo aceitar aquela moeda como troca, tá certo? Porque se cada um... É impossível numa sociedade grande você trocar o seu trabalho por recursos para você sobreviver. Então você precisa ter alguma coisa intermediária que equalize uma hora de trabalho de um economista com a produção de gado, com produção de alimento, com transporte, com tudo. Então essa unidade de conta, ela precisa ter confiança, porque se eu vou ter isso, eu quero saber que amanhã, quando eu pegar aquilo que eu consegui com o meu trabalho e for usar em outro lugar, a pessoa não aceitar, danou-se, tá certo? Então, moeda, no fundo, é confiança num produto intermediário, tá certo? E esse produto intermediário tem ficado, ao longo do tempo, cada vez menos físico. Esse produto intermediário já foi sal, já foi gado, né? Ouro, já foi electro, né, que era ouro e prata, já foi muita coisa. E cada vez depois virou um pedaço de papel, etc. Então, se você não tem confiança na moeda, não adianta. Então você precisa ter alguma coisa que ancore essa confiança, que as pessoas tenham confiança. Uma das formas é fazer o câmbio fixo, que se você tem uma outra moeda forte, ou por exemplo o ouro, você pode se ancorar naquela moeda ou naquela mercadoria, tá certo? Só que isso, infelizmente, nem sempre funciona dessa forma, porque as pessoas começam a desconfiar que aquilo que começou como uma âncora, mais adiante pode ser desancorado, tá certo? E foi essencialmente o que aconteceu com a primeira versão do plano, ou seja, o Plano Real, ele usou o dólar como âncora, a meu ver, muito mais tempo do que devia. Mas você achou certo no começo aquela paridade? No início estava certo, foi uma ideia muito inteligente. A primeira coisa do Plano Real que foi muito inteligente foi fazer ele pouco tempo ao RV. Tá? O RV levou 2 meses, meio, 3. Foi bastante, foi bem pouco tempo. Né, Sérgio, o RV, o que foi a URV, né? Quer dizer, nós tínhamos muita inflação, aquela inflação, tivemos vários tentativas de plano de estabilização, e aí chegou em 93 que inicia-se mais
uma tentativa de estabilização da inflação no Brasil, porque o país viver com inflação elevada é um desastre para tudo, né, Sérgio? Isso. Você perde a confiança. Então inventou-se uma moeda que era indexada, uma unidade de conta que era indexada todo dia mudava de preço, de modo que você e ela tinha a inflação estava implícita nela, tá? Então você transformava qualquer coisa de reais ou de cruzeiro novo na época, né, em URV. Essa moeda indexada, ela ficava mais rígida, porque você sabia o número de URVs que você ia pagar em alguma coisa, sabia quanto você recebia o seu salário em URVs, etc. Isso aí durou um tempo, e em julho de 1994, então, 1º de julho, se não me engano, logo no início de julho, essa URV foi convertida numa moeda de verdade, que era o real. Então esqueceu-se a memória daquela moeda que estava tendo... Ou seja, você conseguiu coordenar todo mundo para ter confiança numa moeda. Isso foi a grande coisa do plano, tá? Então você teve esse mecanismo de coordenação que foi extremamente importante. Todo mundo entendia o que era o URV, por mais complicado que pareça hoje em dia, o pessoal entendia o que era o URV, e uma URV foi transformada em R$1. Então todo mundo sabia o que aquilo ali podia comprar ou não. Mas só que como é que você garante que daqui para frente eu não vou repetir o passado? Isso. Aí a ideia foi, o câmbio vale no máximo R$1. Um dólar valeria R$1. Isso, o dólar vale no máximo R$1. Aí se você sabe que, vamos dizer, nós estamos em julho, que no final do ano o câmbio vai estar R$1, hoje ele vale menos, por causa do juro. Isso. Então o que aconteceu foi uma apreciação da moeda imediata e a inflação acabou ficando bem baixa. Só que ao longo do tempo, isso não é sustentável. A apreciação da moeda é que o real, inclusive, ficou mais valioso do que isso. Eu acho que o dólar ficou 0,8... 0,85, 88. Coisa. Tá. Isso. Que era mais ou menos, você descontava o futuro, botava aqui na frente. Então, enfim, funcionou, mas só que esse processo ele não pode funcionar eternamente, porque o Brasil não emite dólares, tá certo? Então, se as pessoas começassem a desconfiar que não valeria, R$1 não valeria $1 adiante, você teria de novo o mesmo processo de desconfiança na moeda. E, em parte, foi o que aconteceu. Quer dizer, o governo devia ter, ao longo do tempo, que foi uma tendência que em 1995 até Pércio Arida defendia, e ele acabou saindo do governo, que era aumentar a banda, aumentar lentamente a banda de oscilação, não tão lentamente, mas aumentar a banda de oscilação para transformar a longo prazo em câmbio flutuante. Tá, como se fosse uma transição do câmbio físico para o câmbio, mas o câmbio flutuante. Mas o câmbio passou a ser flutuante, né, naquele ataque especulativo que aconteceu, porque de alguma forma... No início de 1999. É como você está dizendo o seguinte, a confiança é um dos elementos centrais do próprio funcionamento do sistema. No momento que você quebrou a confiança, e aí houve esse ataque especulativo, ou seja, apostaram que o valor não estava certo. Isso. Agora, como você garantir que não vão continuar com essa aposta? De que não vai dar certo, de que não vai, que essa moeda vai, enfim, como garantir que essa moeda não vai ter uma nova inflação? Então, a forma como já tinha sido feito em vários países do mundo, após desvalorizações bruscas, foi o sistema de metas para a inflação. Então, esse é um sistema que foi adotado como nós conhecemos exatamente hoje, em 89 na Nova Zelândia. Em 92, muito bem sucedido, foi o plano inglês, né? E em 99 aqui, não é isso? E em 99 aqui. Tá. Então é isso. Deixa eu voltar só um pouquinho, Sérgio. E por que é que nos planos anteriores, desde o Cruzado 1 até o Real, por que é que esses planos não conseguiram estabilizar a inflação, como o real teve esse grande sucesso, né? Qual é a sua premissa para essa... Ali é porque houve muitos erros, mas o erro mais grave foi do primeiro plano, eu acho, que foi o plano cruzado lá atrás, foi simplesmente porque o impulso fiscal não foi levado em consideração. O que é o impulso fiscal? Impulso fiscal, eu digo,
o governo acabou gastando muito e ele não estava com uma política fiscal austera preparada para lidar com uma moeda fixa. Então, ele estava com uma estrutura de gastos que foi adaptada num período que você sempre, olha, eu estou gastando mais do que eu arrecado, não tem problema, eu imprimo dinheiro. E esse mecanismo acabou que ele não foi revisto na sua essência. No plano real, isso já foi levado em consideração. Há outros impactos, mas o mecanismo também de coordenação do plano real foi melhor do que o mecanismo utilizado lá atrás, que era um congelamento, que era mais complexo. Já funcionou em alguns países, funcionou no Uruguai há muitos anos atrás, um congelamento desses, mas foi assim, o único lugar que eu sei que funcionou e depois, obviamente, houve liberalização de preços, né? Então, a URV é um instrumento melhor, foi um instrumento melhor para coordenar. Mas esses planos anteriores, eles não tinham a convicção que o lado fiscal é importante para a estabilidade? Não. Não tinha. Não tinha. Essa era a essência, não tinha. Tá. E, de alguma forma, foi um aprendizado desse grupo. Porque a própria EPGF, GV, já tinha lá atrás a percepção, o Simons já sempre falava nisso, da importância. E como estava saindo desse processo, vamos dizer assim, do período da ditadura, então parece que olhar para as ideias, né, do pessoal da PGE era mais complicado, você tinha que ter ideias novas, mas não levava em conta a questão. Não levava em conta a questão fiscal. Tá? Então, dessa vez foi levado. E aí, quando a gente chega, volta agora para 99, quando a gente chega na desvalorização do câmbio, e você coloca que é necessário ter alguma âncora, que é exatamente as metas de inflação. E você passa a ter os juros como um principal instrumento, ou o único instrumento de acomodação macroeconômica para balizar a meta da inflação estabelecida. É basicamente o juro. Você pode usar outros instrumentos, e o Banco Central usa, até hoje ainda acho que é muito elevado, podia cair, que são os compulsórios, tá? Mas é um instrumento secundário. É um ajuste secundário. Ou seja, você controlar a liquidez é muito mais difícil do que você ir diretamente utilizando o instrumento juro, que é muito, juros. Exatamente. Que é mais. Agora, Sérgio, tem sempre, quer dizer, esse desenho macroeconômico, ele está presente até hoje, com alguns ajustes, mas de alguma forma nós temos aí 24, 25 anos isso em funcionamento, e que é uma instituição importante, você está passando 25 anos, um mecanismo ainda funcionando e funcionando de certa forma bem, é algo importante. Mas existem críticas, né, no sentido seguinte: como é que eu vou utilizar os juros como um único instrumento para combater a inflação? Porque aí, na verdade, eu estou sempre supondo que o problema inflacionário é um problema de demanda, porque os juros retrai a demanda. Isso. Mas se a inflação for provocada principalmente por conta dos preços da matéria-prima em dólar, houver uma desvalorização, você contamina a inflação. Então você vai usar os juros para resolver um problema que não é de demanda, é um problema de custo. Como é que a gente consegue organizar esse? Não, tem várias... infelizmente, não é tão simples assim o raciocínio. Porque é o seguinte, olha, a desvalorização, de fato, causa um choque de oferta. Vamos esquecer um choque de oferta causado pela desvalorização, vamos imaginar um choque de oferta causado por um problema, uma quebra de safra agrícola muito importante. Se a gente tiver uma quebra de safra agrícola muito importante, o sistema de metas ele já prevê uma banda. Agora está em mais ou menos 1,5% ao redor da banda. Então, na verdade, você pode levar em consideração que houve esse choque. Não precisa elevar o juro de forma a trazer de volta para a meta, no curto prazo, tudo. Você pode deixar aquele choque e evitar o impacto secundário do choque, tá certo? Eu já vou voltar para o câmbio, porque é um ponto importante. Então, o sistema de meta já é preparado para choques de oferta. Ele já está preparado para suportar essa situação. Isso, tá certo? Agora, o câmbio. O câmbio ele pode subir por duas razões. Por uma razão externa, um choque qualquer. Um exemplo disso foi o que aconteceu
esse ano em abril, quando ficou claro que o Fed não poderia baixar o juro tão rapidamente. Fed é o Banco Central americano. O Banco Central americano. Não poderia baixar o juro tão rapidamente. Ora, se ele não pode baixar o juro tão rapidamente, ele só vai baixar mais para o final do ano, como de fato parece que vai baixar agora em setembro. Então, o que houve ali foi que a conclusão foi que, bom, então os juros norte-americanos continuarão mais altos por mais tempo, portanto, fica mais atraente você fazer investimentos em dólares por mais tempo, você vai ganhar uma taxa de juros mais alta, portanto, deu uma desvalorização aqui. Bom, nós estávamos com o câmbio rodando na faixa de 4,90 a 4,95, ele foi para 5,15. Certo? Então, esse primeiro choque é um típico choque externo do câmbio, que não teve nada a ver com a gente. Então, nesse caso, faria sentido também usar um pedaço da banda para, lá na frente, você suavizar o movimento do juro. Tá certo? Só que o câmbio também pode ser movido endogenamente. Ele pode ser movido por razões internas. E no nosso caso aqui, o que aconteceu foi que a subida de 5,15 para quase 5,70 foi simplesmente porque ficou muito claro que o governo não terá capacidade de fazer o equilíbrio fiscal que garanta a convergência da relação dívida-PIB. E o presidente Lula repetiu reiteradas vezes que assim, gasto é vida, gasto social não é gasto, e ficou muito claro que isso era a opinião do presidente. Tá certo? Então, o que acontece nessa situação? Nessa situação, se o Banco Central cortar o juro, você vai desvalorizar mais o câmbio e causar mais inflação ainda. Aí, nesse caso, o juro tem algum impacto direto sobre o dólar. Por isso, a decisão do Banco Central de não baixar o juro adicionalmente, deixar em 10,5, foi muito correta. Ou seja, o seu exemplo do câmbio, eu quis explicar em detalhe porque ele tem duas versões. Ele pode ser simplesmente um choque de oferta ou ele pode ser um choque de demanda causado por expectativas. Tá. Mas aí você volta à questão fiscal e à confiança. Isso. Parece que esses dois... Isso não tem como escapar disso. E a gente, às vezes, diante, né, do quadro que você tem no país, naturalmente de grandes dificuldades sociais, você acaba com uma premissa errada, utilizando o argumento que você não tem que olhar o fiscal porque eu preciso resolver vários problemas, mas as consequências... elas estão aí, estão presentes. Estamos aí o dólar rodando a 5,70. Pois é. Então, uma outra questão que se coloca nesse raciocínio é o seguinte, é que o Brasil também, com metas de inflação ou usando os juros para controlar a demanda, ele até tem mais dificuldade de crescer. Por quê? Porque grande parte da nossa matriz de bens intermediários que servem à economia brasileira são bens importados. Então, se o Brasil começa a crescer, começa a importar mais. Ao importar mais, pressiona o dólar, e ao pressionar o dólar, eu acabo subindo os juros para conter a inflação futura e acaba isso dificultando esse crescimento. Né? Faz sentido esse tipo de análise que a gente muitas vezes assiste, né? Assim, isso seria uma das explicações de por que o Brasil ele cresce muito pouco. Ele vem crescendo muito pouco nos últimos anos. Não, assim, porque é como se fosse um voo de galinha. Você cresce, você gera um desequilíbrio na balança de pagamento, você precisa do dólar mais alto, do juro mais alto para trazer de volta. Mas não, isso só se você tivesse choques externos constantes, né? Você não tem, né? Você tem um choque externo ou outro, aí o dólar se acomoda ao novo patamar e ponto. Né? Nós não estamos com problema nenhum no balanço comercial, nem coisa que o valha. Então isso não... se você tenta decompor aí o câmbio entre causas de comércio, ou causas internas, tem várias decomposições. O IBRE tem até uma bem feitinha lá pelo Lívio, que é bem interessante, mas o que você vê é que as causas internas, que são principalmente causadas pelo problema fiscal que nós temos, são preponderantes sobre o resto. Então
Então, isso não se aplica porque nós não temos choques externos constantes. Se aplica quando tem um choque externo. E aí o câmbio flutuante é ótimo por causa disso. Ele ajusta, né? E pronto. Resolve o problema. Agora, a discussão também surge a meta de inflação, se ela está elevada, se ela está... Então, isso é um debate, inclusive, nós estamos gravando aqui em agosto de 2024, mas é um debate que está colocado já há algum tempo, né? Uhum. E aí, inclusive, faz comparações com países semelhantes ao Brasil, mas eu acredito que esse tema de discussão tem muito a ver com a questão orçamentária, né? A gente tem uma estrutura orçamentária muito engessada. Exatamente. E que, de alguma forma, você colocar uma meta de inflação mais elevada é uma forma de acomodar, inclusive com a desvalorização real, inclusive dos servidores públicos. Quer dizer, a sociedade brasileira escolheu, né? Isso. Escolheu ter servidores públicos estáveis e com salários nominais irredutíveis. Então, é uma escolha, se a gente está dizendo certo ou errado. Esse raciocínio, ele faz sentido? Ele faz todo sentido. Nossa meta de 3%, ela não poderia ser 3%. Quer dizer, basicamente, 3% é o quê? Acho que México e Chile são 3%, as metas são 3%. Mas lá, eles não têm o problema que nós temos aqui. Nós temos aqui o seguinte, nós temos uma grande rigidez nominal. Inclusive, 80% do orçamento é gasto ou em aposentadoria ou em servidor. Pensões, aposentadorias ou funcionalismo, do funcionalismo público. Quando você vai olhar os outros países do mundo, o mais próximo acho que é 60%. Nós estamos muito acima. Então, nós temos uma rigidez enorme, principalmente nominal, no nosso orçamento. Então, uma das formas que nós temos de fazer algum controle fiscal é você dar uma inflação um pouquinho mais elevada e fazer um reajuste do salário do funcionalismo e da aposentadoria, portanto, né, um pouquinho abaixo dessa inflação. Não muito, mas um pouquinho. Então, assim, enquanto uma inflação, isso aí o Aloysio Araújo calculou e os seus coautores, né, enquanto uma inflação de 3% está ok num país como o Chile, aqui a nossa meta ficaria mais para 4,5%. Nós temos esse problema fiscal importante, então num país com metas para inflação e fragilidade fiscal, é muito importante que a inflação meta seja um pouco mais alta. Tendo dito isso, a inflação, nós temos a meta de 3%. Por que não passar logo essa meta para 4% ou 4,5%? Né? Como várias pessoas já pensaram em fazer direto. O problema todo é o seguinte, é que a experiência que nós temos, e mesmo a experiência internacional de mandar, de aumentar uma meta sem você ter contrapartidas que controlem o lado fiscal, pode acarretar o oposto. Tá? Então, nós tivemos uma experiência muito negativa na Argentina, e o Brasil aqui em 2002, teve uma mudança de meta no meio do ano que não foi acompanhada por uma contração fiscal importante. E não deu certo. Precisa você estar com o fiscal em equilíbrio para você mudar a meta de volta. Tá? Mas, de fato, o Brasil, sendo um país que vive com essa rigidez do orçamento, a única forma que tem de equilíbrio mais robusto é ter um pouquinho mais de inflação que países semelhantes. Porque também, se você anunciar uma meta muito baixa, ela não é crível. E aí perde a confiança do mesmo jeito. Aí volta. Então é melhor você ser realista. Né? É exatamente esse o ponto. Tanto que hoje as metas longas estão em 3,5, não estão em 3. E você não pode se deslocar muito do que você tem lá nas metas longas. Né? Sérgio, deixa eu voltar um pouquinho agora, quer dizer, e a gente ir para um outro tema, que de alguma forma a gente vai chegar aqui de novo nessa questão macroeconômica. Mas em 2004, você escreveu um livro, né? A Descoberta da Liberdade. Né? Eu li esse livro e parece que foi uma viagem sua, né? Investigando, indo na filosofia, indo no pensamento humano.
e muito interessante que a gente, inclusive, vai disponibilizar aqui aqui na tela o livro. A sensação que eu tenho, que quando termina de ler o livro, é o seguinte, é que parece que o sistema capitalista ou a economia de mercado é aquela única instituição ou a mais próxima de se adaptar às escolhas das pessoas, né, do ser humano. É isso mesmo? Como é que você chegou à ideia que você teve de fazer esse livro? Era uma descoberta sua mesmo, que você foi... Não, assim, já que você tinha vindo da engenharia, você acabou indo um assunto completamente... Não é que é um assunto completamente diferente, entendeu? Não é. Esse é que é o ponto. Eu sempre fui muito fascinado, assim, olha, que obviamente a propriedade privada existe há muitos anos, né? Se você viu o livro, tem registros de troca de propriedade privada de 3.000 antes de Cristo. Uma coisa assim, impressionante, né? Registros em pedra. Então, assim, por que existe a propriedade privada, né? E isso, bom, basicamente, a conclusão é que isso é intrinsecamente ligado à forma como o ser humano se comporta. O ser humano ele é interessado em si mesmo. Ele é muito mais interessado em si mesmo do que nas outras pessoas. Isso que não quer dizer que você não gosta das outras pessoas, não apoia outras pessoas, mas o ser humano é mais interessado no seu próprio bem-estar. Claro, tem exceções, não é? Tem muitos santos aí que são santos mesmo e são pessoas muito especiais, mas por isso mesmo eles são especiais, porque eles não são a média das pessoas. Essa ideia de você ter a motivação pelo interesse próprio, você tem que tomar como um dado. Como a gente, tendo motivação pelo interesse próprio, consegue fazer com que a sociedade funcione da melhor forma possível? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Porque os recursos são escassos e nós temos que dividi-los. Como fazer isso da forma mais eficiente possível? E aí o sistema de preços e a propriedade privada são a resposta. E o que eu mostro no livro é uma viagem mostrando que desde que você tem registros escritos, né, porque tem muita conjectura diante dos registros escritos que eu poderia ter feito lá, mas são conjecturas, certo? Que nós não temos. Mas desde que tem registro escrito, você vê que essa ideia da propriedade, do preço, enfim, tudo já está embutido na natureza. Na natureza humana. Não é que esteja embutido, já está registrado que aquilo está embutido na natureza humana. E na base de tudo isso, a liberdade, né? A liberdade é a quantidade maior possível. Você é mais livre quanto mais coisas você tem para escolher. O que é certo ou o que é errado depende de convenções da sociedade, mas quem escolhe o que é bom ou o que é ruim, quem escolhe o que você prefere ou o que você não prefere é você. Você pode aderir a uma sociedade que tem um código moral porque você acha que é melhor aderir àquela sociedade do que não aderir. Mas foi uma escolha sua, é uma escolha individual isso. Então o que eu quero dizer, assim, o conceito do que é bom e do que é ruim, ele não é absoluto. Tá. Ele é algo que é relativo à sociedade e aos códigos morais de onde você vive. Esse é que é o ponto central do livro. E isso está totalmente ligado à moral, que é um equilíbrio da sociedade, onde pessoas que são egoístas acabam, no final, aceitando vários códigos de comportamento para ter uma vida melhor, sabendo que todo mundo é egoísta. É a grande mensagem. É a grande mensagem. Agora vamos trazer isso, né? Esse pensamento que você reconstrói lá 3.000 antes de Cristo, traz isso para cá. E quando a gente olha para as sociedades ocidentais, quer dizer, a liberdade, a livre iniciativa, a decisão de alocação de investimento é algo que está intrínseco ao sucesso de muitas dessas sociedades. Mas há sempre um pensamento, por que a América Latina ela não conseguiu, mesmo com surtos de liberdade ou períodos longos de liberdade, por que ela não consegue ela ter o mesmo padrão de vida dessas economias que já avançaram nessas instituições? Por que a gente não consegue construir? E a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, nesses meses, que está acontecendo com a Venezuela, né? Que é essa dificuldade de você ter uma instituição permanente livre. Né? Qual é o seu diagnóstico que a gente não
não evolui nessa direção na América Latina? Eu acho que assim, a América Latina teve alguns azares, tá? Mas um dos maiores azares, eu acho que um dos maiores azares foi a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que foi hoje em dia é uma entidade perfeitamente razoável, alinhada com o pensamento econômico médio, mundial, etc. Mas a CEPAL achou que conseguiu uma nova teoria de como o mundo funcionava. Obviamente, essa teoria não deu certo, tá certo? Então, mas impregnou muito as sociedades da América Latina. Então, você vê a dificuldade que tem sido para você implantar ideias liberais na América Latina. Quer dizer, você teve uma experiência muito curiosa, que foi o Chile, que implantou de uma forma totalmente brutal e que ninguém quer que isso se repita. Tá certo? Mas você vê como o Chile cresceu após a introdução das medidas pelo governo Pinochet. Eles basicamente introduziram de uma forma que assim, não é recomendável a ninguém. Mas você vê o efeito prático o Chile cresceu muito. E quando acabou o regime... Eles mantiveram. A esquerda manteve. A esquerda manteve. O Boric tentou agora mudar e a população foi contra, porque eles não estão vendo alternativa melhor do que a que eles têm. É claro que deve ter muita coisa para melhorar, mas acontece que, enfim, por que eles não chegaram num acordo, não se sabe. Mas continua com a mesma estrutura liberal, basicamente a mesma, com pequenas adaptações, que tinha no período pós-Pinochet. Sérgio, agora, ainda nesse tema... Desculpe, só para terminar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, foi muito difícil implantar ideias liberais na América Latina por conta dessa ideia que prevalecia dos princípios da CEPAL. Mas a partir do momento que essas experiências têm sido cada vez mais bem-sucedidas, e basta olhar o Brasil, né? No Brasil nós fizemos milhões de... telefone, telefonia, assim, privatizações, melhorou muito o nível de vida de muita gente. E se você olhar, então, recentemente, a reforma trabalhista, quer dizer, foi um espetáculo. A gente está agora... minhas contas mostram aí que o desemprego de equilíbrio pode ser alguma coisa entre 5% e 6,2%. Depende de alguns parâmetros. Mas, enfim, um número, assim, 6,2%. Quanto que a gente tinha desemprego desse nível? Então, assim, você vê que quando você vê o efeito prático, você vê que as coisas estão na direção certa assim, aos poucos, eu acho que as coisas vão chegando para um lado mais liberal, e a gente vai abandonando aquele ranço de pensar sempre que o grande inimigo norte-americano está aqui para controlar todo mundo, etc. A teoria da dependência. Né? Tá, mas agora, mesmo a gente tendo, né, de forma, pode até ser lenta, mas sucessiva, as ideias liberais, elas vão se cada vez mais sendo aceitas, né? Mas a gente tem um passivo social ainda muito, muito grande. Então, assim, como é que é ser liberal, né? Como é que é propor um desenho institucional mais liberal, um funcionamento mais pró-mercado, se a gente tem também um passivo social muito grande? Quer dizer, as coisas não são contraditórias, não é isso? Não tem nada de contraditório. Mas esse é o discurso que às vezes se coloca. Não. Então, isso é até um ponto bem curioso. Eu, por acaso, escrevi um artigo sobre isso há uns 2 anos, mais ou menos, né? Um liberal brasileiro tem que ser preocupado com a má distribuição de renda, com a camada mais vulnerável. Tem que mercado. Ser. Não, faz parte, a vida é essa. Para uma pessoa participar com igualdade de oportunidades, essa pessoa precisa estar alimentada, ter uma cognição boa, portanto, tem que ter tido um mínimo de educação. Ela, para poder ser um ente participativo, ativo, onde você pode dizer que está com igualdade de oportunidade. Então, você precisa dar às pessoas esse mínimo. Um liberal brasileiro tem que saber que isso é assim. Não é? Se você fosse um liberal dinamarquês, isso é pouco relevante na Dinamarca. Já estava no outro nível. Porque já está no outro nível. Tá certo? Então, você não vai ver nunca um liberal dinamarquês discutindo sobre esse assunto. Mas os liberais brasileiros têm obrigação de discutir esse assunto profundamente.
E isso não tem nada de mais, simplesmente o gasto social, os gastos com saúde e educação, eles têm que ter têm que ser muito pensados e feitos de forma responsável e coerente, medindo-se impactos, medindo-se resultados. Esse é o ponto. Quer dizer, mas às vezes o liberal brasileiro, essa agenda, ele fica recluso, ele não quer essa agenda. Às vezes falar de desigualdade, falar de pobreza, porque pode achar que isso é um tema da esquerda. Não, né? Deus me livre. Isso aí não. Tem que encarar de frente, porque isso é um problema que nós temos. Usando os métodos científicos corretos. Exatamente. Porque, por exemplo, nós temos vinculação na saúde, nós temos vinculação na educação, e o que eu percebo é, quando você imagina, por exemplo, você vincular essas transferências a resultados é que deveria ser colocado, mas a gente não tem muito essa cultura de resultados. Você não acha que está faltando no Brasil? Quer dizer, você tem uma agenda social importante, mas você tem metas de resultado. Eu também. Não, sem dúvida, você tem que ter meta de resultado e você não pode simplesmente distribuir o dinheiro. Você tem que distribuir o dinheiro para projetos que funcionem. Tá certo? Você tem que fazer a distribuição para projetos que funcionem. Então, você tem que medir tudo que você vai fazer, né? A solução para um problema não é simplesmente jogar o dinheiro em cima. Isso a gente já viu que nem sempre dá certo. Aliás, quase nunca dá muito certo, né? Porque a gente tem jogado dinheiro em cima da educação no Brasil há muito tempo e há muito tempo nós estamos com um problema ainda importante de qualidade baixa do ensino público. Tá certo? Há muito tempo nós temos esse problema. Hoje você já tem quase universalização, se não universalização. A universalização está descendo para idades cada vez mais tenras, tá certo? Ou seja, idades cada vez mais jovens, e a gente sabe que isso é muito positivo, você, né? Os resultados do Heckman, o investimento em educação quando a pessoa está bem nova é enorme o retorno, é exponencial. Falou aí em 20%, aí, quando ele chega no mercado de trabalho, se ele teve uma educação de 0 a 6 anos, aquela educação que trabalhando direito, ele vai chegar no mercado com rendimento muito elevado. Muito mais elevado. Muito elevado. Isso. Mas aí, a gente está falando também, a gente está falando de escolha, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de decisões dos indivíduos, mas eu queria também, Sérgio, olhar o seguinte, a gente estava conversando aqui antes do programa sobre a ciência econômica. Para quem estuda economia, ela é extraordinária, né? Quando a gente vai ler os clássicos e ver toda a construção do pensamento ao longo dos anos, ela é extraordinária. E ela vem mudando muito, né? E você tem falado muito sobre isso, né? Em termos... Aliás, você na sua pesquisa, basicamente, por exemplo, em teoria dos jogos, você já estava muito preocupado com as decisões dos indivíduos, né? E hoje a gente vem, né? Inclusive, nós tivemos dois prêmios Nobel, né, que o Daniel Kahneman e o Richard Thaler, introduzindo mais fortemente a ideia da economia comportamental, porque a despeito de considerar os seres humanos racionais, mas eles são emotivos também, têm emoções, né? Então, você acha que isso vai mudar um pouco o pensamento da metodologia em economia? Como é que você examina, quer dizer, como é que a gente vai ensinar a economia para o futuro, como é que vai ser... Flávio, eu nunca acredito nessas coisas muito revolucionárias. Então, na verdade, é o seguinte, isso já vem acontecendo desde Vernon Smith, tá certo? Na verdade, antes de Vernon Smith já tinha gente fazendo experimentos. A motivação pelo interesse próprio é algo que, como você pode ver no meu livro, basicamente muitas pessoas na humanidade ao longo do tempo chegaram a essa conclusão, né? E mais recentemente, dos anos 1400 para cá, você vê Maquiavel, Hobbes, Locke, enfim, Adam Smith, etc., né? Então, e daí para cá. Então, assim, havia aquela ideia, ok, o ser humano age principalmente no interesse próprio. E aí, a partir daí, começou-se a explorar isso mecanicamente, aplicando para todos os ramos da ciência. Interessante observação é que todos os ramos das ciências sociais têm utilizado cada vez mais, né, hoje sociologia,
mesmo a psicologia aplicada, tem usado o arcabouço da economia para fazer os estudos. Por quê? Porque é a primeira ciência social aplicada que tem conseguido resultados muito bons de previsão em vários setores. Obviamente que eu estou mais falando da microeconomia, tá certo? A partir daí, você começou a ter gente questionando, mas peraí, por que eu não faço experimento que nem o pessoal faz em física? Então, quem começou isso começou... Enfim, quem começou organizadamente isso mesmo foi Vernon Smith. Já teve gente que fez isso antes, aqueles de competição monopolista, acho que é o Chamberlain, já tinha feito uns experimentos e tal. Mas eu acho que o Vernon Smith e um outro senhor chamado Potter, eles fizeram experimentos de mercados, de oferta e demanda. E você chega... falando em que época, mais ou menos? Estou falando da década de 60. 60. Década de 60, 65, por aí. 60. Daí o Vernon Smith ele faz uma série de experimentos, inclusive ele vem a ganhar um prêmio Nobel, porque ele chega à conclusão que se você faz os pagamentos, se você faz pagamentos para as pessoas, incentivando-as a tomar a decisão correta, elas tomam a decisão correta. Isso é extremamente poderoso. Tá? Inclusive para políticas públicas, né? Inclusive para políticas públicas. Então isso abre um caminho que aí você vai ter toda uma ciência econômica muito mais experimental. Daniel Kahneman e o Thaler são exemplos, mas tem muito mais. Mesmo a Esther Duflo também a mesma coisa. Né? Você abre um caminho para a parte empírica. Ora, mas será que o ser humano é só motivação por interesse próprio? Mas é um interesse próprio que não é exatamente aquele que era pensado no século XVIII, XIX, né? No início do século XX. É um interesse próprio mais complexo. Mais refinado. Né? Claro. E é isso que a economia comportamental, né, ela permite. Você refina aquela preferência e faz um teste empírico. Funciona ou não? O que eu vejo é uma evolução natural. Eu não vejo uma ruptura. Eu vejo uma evolução natural e se você for olhar os prêmios Nobel de um tempo para cá, em economia, você vai ver que eles têm virado cada vez mais para menos teoria e mais prática. Mas você acha que a mesma evolução, se você comparar essa teoria dos jogos com a microeconomia tradicional? A mesma coisa. Mesma coisa. Porque a teoria do jogo no começo não era algo do mainstream, né? Não era, mas é que a teoria dos jogos usou muito definições também axiomáticas. E a partir do momento que você começa a ver que nem sempre, em muitas ocasiões funciona, tá? Funciona porque, na média, aquilo funcionava para várias situações. Mas há várias situações especiais em que outras emoções, como você mencionou, começam a entrar em jogo que os modelos tradicionais não funcionam. Aí você tem que observar e tentar descobrir qual seria uma preferência alternativa e testar empiricamente se aquilo funciona. Essa ideia de, ok, eu aqui tenho uma teoria alternativa e eu testo para ver se funciona. Opa, funcionou. Quanto eu posso generalizar disso? Até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ir com esse arcabouço maior, vamos dizer, estendido. E é assim que a ciência progride. Tá, mas assim, se a gente fala, por exemplo, de macroeconomia, pouco lá atrás, generalizava tudo e achava que eu poderia replicar esses modelos agregados em todas as situações, que não é verdade. Não é verdade. O padrão científico em macroeconomia está muito diferente desse padrão científico da microeconomia. Principalmente por quê? Porque a macroeconomia é uma agregação muito grande, é uma aproximação muito pouco refinada da realidade. Mas por isso que a macroeconomia foi buscar os fundamentos micro para você ter o que você chama de macroeconomia. Hoje em dia, na verdade, são comportamentos micros agregados. Vamos dizer Exatamente. Assim. Então, aquela ideia daqueles modelos tradicionais, keynesianos... Pois mas mesmo quando você faz a agregação usando modelos de fundamento microeconômico, você não chega a modelos que são melhores que os resultados do modelo keynesiano um pouquinho mais sofisticado. Então, na verdade, a macroeconomia teve muito pouco avanço e, a meu ver,
Isso é uma opinião minha, não posso fazer uma afirmação científica disso. Não. A minha opinião, eu acho que a macroeconomia nunca vai evoluir muito mais do que já foi, por conta da falta de refinamento dos conceitos, como o conceito de inflação, como o conceito de PIB, enfim, entendeu? Esses conceitos, eles são muito úteis, mas eles são apenas guias gerais. Eles não podem ser utilizados cegamente, inclusive porque até agora não se conseguiu modelos que fossem realmente bons. Mas aí quando eu introduzo, por exemplo, a ideia de expectativas racionais no modelo macro para fazer aquele mecanismo funcionar de alguma forma, eu amarro, digo todo mundo é racional e vamos embora. Eu não perco muito esse refinamento que você está chamando a atenção? Porque a sua definição de racional é ser racional bayesiano. Isso. Se você não fosse racional bayesiano, se você fosse racional com incerteza knightiana, funcionaria. E é esse, bom, enfim, eu trabalho, faz parte do teu trabalho, faz parte da minha pesquisa. É tudo isso, né? É. Porque no caso aí, quando a gente olha a economia comportamental, ou também a economia financeira comportamental, também explicando muito o mercado financeiro, que foi uma extensão dessa área, né, tem muito a ideia de qual a subjetividade da probabilidade, né? Como é que eu vou medir aquela probabilidade que de alguma forma é subjetiva, né? Exato. E, inclusive, faz sentido você medir uma probabilidade subjetiva, por que ela tem que somar 1? Não é? É exatamente isso. Não necessariamente. Então, como é que você imagina que isso vai entrar realmente já entrou. Na teoria econômica e vai, inclusive, ajudar as pessoas a entender já entrou. Isso aí já entrou. Porque você teve, como eu te disse, ao longo do tempo, começando já na década de 60 para cá, em 1950 e 54, você teve o livro do Savage, que foi Foundations of Statistics, que mostrou que uma incerteza podia ser reduzida a um risco subjetivo. Isso, de uma certa forma, foi prevalente na teoria econômica durante muito tempo, até que você começou a bater em alguns limites. Não, peraí. Se eu levo esse raciocínio até o fim, eu estou chegando aqui a conclusões que não parecem razoáveis. Tá certo? Então você começou a ter, a partir da década de 80, de novo, uma grande leva de modelos alternativos para explicar o mundo. Tá certo? Isso foi boa parte do meu trabalho é sobre esse tipo de modelo alternativo. E, na verdade, a pergunta é por que tem que ter um modelo alternativo? Pode ser até que exista um. Até hoje não sabe qual é o melhor modelo alternativo, mas sabe-se que existem muitos. Por que eu não posso pensar um modelo alternativo para uma situação, testar e ver se funciona em outras? Daí que vem a economia comportamental, tá certo? Então isso tudo faz parte de uma evolução natural da ciência em si. Então, a questão é como é que a gente leva isso, Sérgio, nosso programa é muito assistido os alunos de graduação aqui espalhados no Brasil inteiro, não só de economia, mas de áreas afins e tal. E na graduação, evidentemente, a gente tem o primeiro contato ali com aquelas ideias de economia. A minha questão é como é que a gente consegue levar essas ideias, porque os livros, textos de graduação ainda são muito precários ali no início, na formação, porque se a formação do aluno é correta no início, Sérgio, a gente sabe que isso. Vai produzir um profissional de muito mais qualidade. Então, as coisas... Primeiro, o que eu acho que na forma... Você quer saber uma aplicação prática ou você quer saber o que eu acho que vai ser feito? O que a gente pode fazer? Como é que essas ideias podem ser... Bom, primeiro é muito simples você fazer experimentos em sala de aula. Isso é muito fácil de fazer e você vê claramente o limite, até onde funciona, até onde não funciona as teorias tradicionais. Segundo, ensinar teorias alternativas simples que explicam fenômenos anômalos para a teoria tradicional é muito simples também. Tem vários modelos super simples, não é? E depois, uma vez que o aluno percebe isso, vai entender isso, ele tem que ser ensinado técnicas experimentais e um pouco de economia comportamental, mostrando como fazer os experimentos, como fazer as modelagens, os protocolos de pesquisa experimental. O primeiro protocolo de pesquisa experimental em ciências sociais foi publicado na Econométrica em 1992, vamos lembrar. E é recente, né? Outro dia.
tá certo? Então, assim, é muito interessante. Mas você pode introduzir isso em sala de aula, não tem nenhuma dificuldade. Se o aluno de física aprende a fazer experimento, com seres humanos também não tem muita diferença. Cientificamente é muito parecido. E tem muitos métodos que você pode trazer, método de tratamento e controle, como a gente já tem vasta experiência em experimentos médicos, não é? Na verdade, você vai usar os livros-textos tradicionais, mas complementando isso. Porque também é importante ter ali aquele fundamento básico tradicional. Sem dúvida. É fundamental. Mas entender que ali não para ali. Né? Não para ali. A ciência evolui. Mas na própria pós-graduação no Brasil também essas coisas não estão andando, talvez, com a velocidade necessária. Acho que lá fora isso já tem... Enfim. Aqui na EPGE eu te garanto, eu dou meu curso de teoria dos jogos há muito tempo e tem esse assunto já há muito tempo. Isso eu te garanto. Graças a Deus. Deixa eu ir, a gente ir para um outro ponto importantíssimo, né? O Brasil, há muito tempo, quer dizer, a gente já vem aí observando mais de 2 décadas, um baixo nível de crescimento econômico, né? Nossa produtividade é muito baixa, comparado com países que deram salto muito grande, etc. Né? O que se atribui? Né? A gente está aí essa dinâmica ainda muito, muito baixa, e quando a gente olha, por exemplo, uma Coreia do Sul, ou outros países que já deram um salto muito grande, o que a gente não consegue, Sérgio, acompanhar também, né, ao menos perto aí a dinâmica desses países? O que está faltando a gente? O que eu acho é que os problemas já estão identificados há muito tempo, né? Você sabe, a gente já conversou isso logo no início da nossa conversa, né? O Brasil tem gastos muito elevados, públicos muito elevados, que são rígidos. E nem sempre aqueles gastos são bem avaliados. Então, o problema está que nós temos que olhar essas políticas públicas e ver como investir esse dinheiro público de forma melhor. Obviamente, tem reformas tão óbvias que já estão aí, né? A trabalhista foi uma que deu um impacto e está dando um impacto enorme. A previdenciária é outra. Infelizmente, a reforma previdenciária está sendo totalmente desfeita, e isso nós temos que deixar bem claro, pelo reajuste do salário mínimo acima da inflação. Nós estamos perdendo todos os ganhos que nós tivemos naquela reforma, que foi uma reforma super trabalhosa de ser aprovada. Nós temos um sistema tributário que foi um IVA que virou o ICMS, que é um IVA subnacional, super complicado, porque você acabava não tendo um IVA. Você acabava tendo vários impostos diferentes em cada estado. Então, a reforma tributária vai resolver parte disso. Ou seja, você tem várias coisas que precisam ser feitas na infraestrutura brasileira para que a gente consiga ter um aumento constante de produtividade. Isso ainda tem muito o que fazer. Mas hoje isso já é tudo mapeado. O problema todo é que precisa que isso seja encarado de forma séria e objetiva. Principalmente, como a gente gasta esse dinheiro todo no setor social e ainda assim a nossa população tem gente morrendo de fome? Como é que pode nós termos índios que têm problema de doença, terras invadidas, essa discussão toda super irracional do quantidade de terras indígenas, não é? Mas o que adianta você dar um monte de terra para os indígenas se você não tem como protegê-los? Fica uma espécie de faz de conta. Não, estamos aqui, você está ganhando toda a terra que você quer. Só que é o seguinte, ele ganha a terra, não tem como proteger, vai lá, um garimpeiro invade. E aí? Então nós temos que repensar várias dessas políticas para serem mais eficazes. Porque não adianta querer aumentar mais a nossa carga tributária. Nós já temos a carga tributária altíssima, comparada a países desenvolvidos, exceto, claro, os da Europa. Mas é outro padrão. É outro padrão de consumo. Então você acha assim que nós temos ainda uma situação social que não precisava ter. Não precisava de jeito nenhum. Né? Diante de todas as técnicas que já se conhece, diante de tudo que se pode fazer, já... Agora, um outro tema, né? Aí nós temos, Sérgio, quase 80% da população brasileira endividada.
né? E isso, talvez assim, se fala muito em educação financeira, mas não tem muito, eu acredito que não tenha muito a ver em educação financeira. Tem a ver por que as pessoas se endividam. Será que elas não têm escolhas econômicas corretas? Porque quando a gente observa esse padrão de endividamento, grande parte delas está no cartão de crédito. Então, será que nós, consumidor, as pessoas estão treinadas, entendem direito como é que funciona o sistema econômico? Como é que você resolve esse problema, que já foi tentado, inclusive, um programa agora do governo federal, que não teve muito acesso, né? Veja... Porque se a gente não resolve isso, não vai ter demanda, né? E aí você tem dificuldade de crescer. Como é que você... Não, eu acho que são coisas que não tem muito a ver uma coisa com outra, tá certo? Eu acho que o juro elevado no Brasil é o que leva a essa situação, tá certo? E nós temos um instrumento de crédito que não é o mais adequado. Você não deve usar cartão de crédito para pegar uma dívida, né? Para pegar uma dívida que você que você vai rotativar no cartão. Você vai rolar no cartão. Você não é uma boa ideia. Você pega empréstimos de longo prazo. E eu acho que o problema maior é simplesmente que nós temos um juro real muito alto, que, de novo, volta ao quê? A situação fiscal. Para você conseguir manter a inflação razoavelmente sob controle com essa situação fiscal, que a gente mostra que a relação dívida-PIB só faz crescer, você precisa de juro real bem elevado. Infelizmente. Então, no final, tem muito a ver com isso. Eu não tenho tanta preocupação com o endividamento em si. Eu tenho muita preocupação com o endividamento fora de controle. E muitas vezes tem a ver com o instrumento errado. A população se endividando num instrumento que não é adequado para endividamento de longo prazo. Agora a gente não tem, né? Nós temos uma baixa taxa de poupança, né? Aí deve ter o quê? Por volta de 18%, 18% a 20%. Se você comparar com a China, não tem nem graça. Não tem nem graça. Então, os juros elevados, tudo bem, tem uma contribuição do governo, mas também tem porque o setor privado, as famílias também poupam um pouco. Como é que a gente poderia aumentar o padrão de poupança? Olha, eu diria para você o seguinte: primeiro, deixa o governo parar de despoupar. A melhor forma é essa. O governo tem que parar de ter o G maior que o T, o gasto maior do que o imposto, tá certo? Ele tem que aprender a viver dentro das suas restrições. Quando isso acontecer, a coisa toda vai voltando aos poucos, porque o juro real de longo prazo vai cair, porque todo mundo vai ver que a relação dívida-PIB vai cair. Está tudo ligado, Flávio. E é exatamente isso. O setor privado brasileiro poupa relativamente bem. Não é tanto quanto podia, claro, porque a situação, o que nós vemos aqui no Brasil é uma aposentadoria ultra generosa. Mas o teto de gasto não conseguiu colocar essa... O teto de gasto foi super eficaz. Mas agora você acha que... Nesse novo arcabouço, não. Esse novo arcabouço não está funcionando, obviamente. Né? Pois é. Mas não está funcionando por quê? Porque é impossível, se você faz crescer o gasto estruturalmente, obrigatoriamente, além do limite que está no próprio arcabouço, não vai funcionar. Não vai funcionar. Certo? Tá. Sérgio, a gente está chegando aqui já no final aqui da nossa conversa e sempre eu procuro terminar e a gente faz uma reflexão perguntando a você quais aqueles 2 ou 3 economistas internacionais ou nacionais que você acha que deu grande contribuição, não só ao pensamento econômico, mas também como formulador, aqueles que influenciaram fortemente, né, a teoria econômica ou a implementação de políticas públicas que fizeram a diferença. Você estaria lá fora? Não, lá fora eu vou depois. Aqui dentro eu diria assim, indubitavelmente Mário Henrique Simonsen foi o economista mais importante que nós tivemos. E, infelizmente, ele escrevia a obra dele toda em português, então eu tenho certeza que seria uma pessoa que... Você conheceu de perto, né? Conheci de perto e ele poderia ter sido um dia cogitado para prêmio Nobel. Na minha opinião, ele só não fez por causa
porque escrevia em português. Qual Mas foi, ele influenciou... os pontos principais do Simons? Quais foram? Olha só, a primeira coisa foi a participação no PAEG lá atrás, que foi o plano de estabilização, que foi feito pelo Roberto Campos e o Bulhões, mas na verdade tem participação fundamental do Simonsen. Depois disso, toda a teoria da inércia inflacionária, que na verdade é uma teoria que simplesmente as expectativas não são racionais bayesianas, são de outro tipo, também foi muito importante, porque a estabilização tem que levar em conta esta inércia. Se você pensar a lei das SA, quem foi? Bom, é o José Alfredo Lamy e o Bulhões Pedreira. Não, mas quem que teve as ideias? Tudo Simonsen. Então, essa lei das SA de 1976 é espetacular, é uma coisa assim, fora de série, assim, revolucionária. Óbvio, tinha muito para melhorar, tinha, mas ele teve por trás de quase todas as reformas importantes que houve, do ponto de vista econômico. Tá? E no ensino, nem se precisa dizer, né? Uma pessoa dedicada, assim, né? Dedicada, extraordinária. Outro economista muito importante no Brasil é Aloysio Araújo, que eu acho que a gama de produções dele tem ficado cada vez mais ampla, né? Começou muito na teoria e hoje fez trabalhos aplicados fantásticos, mas é devido a ele assim, que nós temos uma lei de falência tão boa quanto a gente tem. Ele tem feito muitos trabalhos ligados à educação, retornos de educação, metas para a inflação, qual é a meta ótima, enfim. São várias áreas, né? São muitas áreas diferentes, é uma capacidade de... Então, esses são os dois economistas brasileiros que eu acho que são os melhores, se eu tivesse que dizer assim, os melhores, os mais influentes, né? E também na formação de pessoas. Lá fora, é o que eu te disse, Flávio, eu sou, assim, a ciência econômica é extraordinariamente interessante porque nós estamos num período de evolução. Nós estamos saindo assim de uma situação que a gente tinha Galileu, etc., chegando em Newton aplicado, entendeu? Então, assim, é fascinante e tem muitos economistas de muito boa qualidade, porque nós estamos nessa área que está evoluindo constantemente. Então, ali eu não tenho prediletos, mas você pode pegar a lista dos prêmios Nobel, você vai ter aí já um número fantástico de pessoas que contribuíram muito bem, principalmente os últimos 30 anos do Prêmio Nobel. Você não colocaria o Nash aí primeiro? John Nash ganhou o Prêmio Nobel também. Não, ele é importante, mas aí você tem muita gente importante. Kenneth Arrow é muito importante também, mas aí eu diria para você que Vernon Smith, enfim, o Daniel Kahneman. Na verdade, quando você coloca um, você fica com. Esqueci. Tem que colocar o outro, entendeu? Aí é igual chamar um convite para uma festa, né? várias pessoas. Se eu convidar esse, eu tenho que convidar todo aquele grupo. Várias pessoas queridas e tem que chamar todo mundo para não cometer nenhuma injustiça. Pois mas é isso. Sérgio, eu agradeço muito a sua vinda até aqui, o podcast. Conexão Econômica. Eu acho que a gente estava, inclusive, conversando aqui antes, né, dessa necessidade do pessoal da área de economia começar a utilizar, inclusive, né, as redes sociais, todos esses instrumentos de comunicação agora que surgem, né, e a gente tentar explicar com certa facilidade a boa teoria econômica. Né? É difícil, não é fácil, né, Sérgio? Mas é um exercício, e eu aprendi com o Simonsen, né? O Simonsen me falou uma coisa que, enfim, desde sempre eu guardei na cabeça. Quer dizer, é o seguinte, olha, quando você entra numa casa, você precisou de um apartamento, vamos pensar um prédio. Você entra num apartamento, você precisa de um engenheiro para fazer aquilo, um calculista, o cara que faz direitinho as vigas e tal, dimensionamento, mas você só quer entrar na casa e quer que a casa funcione. Tá certo? Você não vai ficar perguntando, né, chamar o cara, como é que o senhor calculou aqui, né, essa viga, esse pilar? Na economia não é assim, né? Na economia é uma ciência que você sente o dia a dia, você sente impacto no seu dia a dia. Então você quer entender, mas peraí, por quê? Então, nós que estudamos essa ciência a fundo, nós temos obrigação de explicar para o público, em detalhe e de forma simples, como
a economia funciona e como eles podem usar isso a favor deles na vida. E aí a gente também faz o esforço que nem sempre a gente sabe como é que ela funciona, né? Às vezes você... mas hoje em dia mais sabe que não sabe. Mas sabe, na macroeconomia... Mas não tem explicação para tudo, na verdade. Não, e graças a Deus vai ter problema sempre para ser resolvido. E pegando isso, qual é a mensagem, Sérgio, que você deixaria para aquele estudante que está começando a se interessar por economia? Talvez o Sérgio, lá atrás, que estava na engenharia... E como é que... Porque você teve uma sorte, uma coincidência na vida. Eu tive uma coincidência, é verdade. Eu diria o seguinte, olha, se você tem curiosidade científica, quer entrar num campo científico que está em efervescência, entre em economia. E você pode entrar em economia e você vai aprender técnicas que resolvem quase todos os problemas das ciências sociais aplicadas hoje existentes. Então, nós estamos numa mudança de paradigma importantíssima e você pode fazer parte disso. Além disso, ainda pode usar na sua vida pessoal, né? Como alocar seus investimentos, como fazer seu planejamento de aposentadoria. Eu vou casar. Espera aí, mas quanto custa eu casar? Vou fazer uma festa ou não? Vou ter filhos, mas espera aí, quanto é que custa um filho, uma filha ao longo da vida? Eu tenho poupança para isso? Não tenho? Então só você botar um mínimo de racionalidade já aumenta o padrão de bem-estar das pessoas enormemente, fazendo simples perguntas, sem muita confusão. Então, assim, eu acho uma ciência muito potente que tem capacidade de explicar muita coisa no dia a dia de todo mundo. Sérgio, muito obrigado. E aqui a gente encerra mais um podcast, Conexão Econômica. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe com todos os seus amigos, que com certeza a gente quer levar para você um conhecimento de economia de muita qualidade. E agradecer mais uma vez, Sérgio, pela sua possibilidade de estar aqui com a gente conversando, e eu acho que foi muito esclarecedor em muitos temas. Então, Flávio, obrigado pelo convite. Até um próximo.